Então vamos lá, falando dos resultados de Tesla no segundo trimestre de 2022, apesar de todos os problemas com a fábrica da China, que teve que ficar fechada por mais ou menos 2 semanas a um mês, a empresa ainda conseguiu aumentar a sua receita de carros em 43% comparado ano a ano. Olha isso aqui, é impressionante. No segundo trimestre de 2021, ela fez 10 mil contra 14 em 2022. No seu negócio de energia solar, ela teve o crescimento de 25% ano a ano. E já nas suas estações de carregamento elétrico para carro, 34% de crescimento. E uma das páginas mais importantes do relatório de resultados da Tesla foi a capacidade instalada. Quantos carros eles conseguem produzir hoje com o que eles têm de fábrica e a capacidade de produção de cada fábrica somada. Lembrando que a fábrica do Texas, nos Estados Unidos, foi inaugurada e a fábrica aqui da Alemanha, em Berlim, foi inaugurada. Levou algum tempo para inaugurar, essa aqui demorou muito, mas uma vez inaugurada, ela está começando a escalar a sua produtividade. E logo vai ser uma fábrica muito lucrativa. Na Califórnia, ela pode produzir modelos S, X, 3Y, todos os modelos, fazendo 650 mil veículos. Em Xangai, ela consegue fazer acima de 750 mil veículos. Em Berlim, mais de 250 mil veículos e no Texas mais de 250 mil veículos. Impressionante. Então a Tesla já tem mais de 2 milhões de capacidade de produção por ano agora. Lembrando que esses números aqui, no caso de Xangai, Berlim e Texas, 750 mil ou mais, 250 mil ou mais. E no Texas também, 250 mil ou mais, ou seja, acima de 2 milhões de veículos por ano, capacidade de produção agora. Então eles continuam atingindo a performance de crescer pelo menos 50% ano a ano. Isso é impressionante. Um outro gráfico muito importante no relatório de resultados da Tesla é market share por região, fatia de mercado por região. Estados Unidos e Canadá na linha azul, Europa na linha vermelha e China na linha amarela. Não parece uma tendência muito clara de subida exponencial? Isso aqui é um gráfico não de veículos elétricos, de veículos como um todo. São veículos vendidos. Como a Tesla está ganhando mercado no mercado de veículos totais. Não estamos falando só de elétricos. A Tesla só faz elétrico, mas ela está ganhando muito mercado dentro do mercado de automóveis como um todo. E isso é muito claro de perceber caminhando por aqui pela rua. O mercado de veículos elétricos está crescendo muito e a Tesla é a número 1 disparada nesse mercado. Falando agora do software que dirige o carro automaticamente, sozinho, piloto automático de verdade, no segundo trimestre de 2022, mais de 100 mil pessoas tiveram acesso ao Full Self Drive, FSD, que é esse piloto automático completo, a versão beta, a versão experimental desse programa, que faz a coleta de dados para aperfeiçoar o sistema. Isso é um recorde. Também teve vários outros updates de software, como o software que identifica uma colisão iminente e aperta e ajusta os cintos, para no caso de uma colisão você ter o cinto mais próximo de você e menos folga, o que aumenta muito a segurança do veículo. Lembrando que é o veículo mais seguro do mundo e enquanto você está numa rodovia muito segura e com o chão muito liso e plano, ele te deixa numa posição mais confortável. Outra informação relevante é que, de acordo com o Gigacasting, que eu ainda vou fazer um vídeo sobre isso, que é aquela peça da frente do carro e a peça de trás, onde vai a suspensão, que antes era feito de um monte de peça colada, soldada, grudada, peças estampadas específicas, um apanhado de peças que tinham que ser todos colados para fazer uma peça maior. Agora o Gigacasting faz como se fosse uma injeção de alumínio numa forma e sai aquela peça pronta. A máquina faz em menos de 2 minutos cada peça dessa, que antes era um monte de peça junta e você precisava de um monte de máquina para fazer isso. Por isso a linha de produção mais recente do modelo Y aqui em Berlim tem 70% menos robôs na linha de produção. Então a produção é muito mais rápida, você gasta menos recursos e tem um produto final com uma margem de lucro muito maior. Isso é impressionante. Ou seja, como o Elon Musk sempre fala, a melhor parte é 100 partes. Quanto mais você reduzir as partes do carro, melhor. O que ocorre no desenvolvimento de qualquer produto é que quando você encontra um problema, você procura alguma coisa para resolver aquele problema e não eliminar o problema em si. Você resolve o que esse problema causado. Então você traz mais um conjunto de coisas para resolver o problema que isso aqui criou, ao invés de eliminar isso e solucionar o problema anterior para que isso foi criado.
Então é uma lógica de voltar para trás para redesenhar, ao invés de ir criando sistemas que corrigem problemas dos sistemas anteriores. Então é redução de partes, redução de coisas, integrar peças que têm uma função e adicionar uma função extra para eliminar uma terceira peça. É uma sinergia, você faz o conjunto trabalhar de maneira unida para você não ter que estar todo o tempo adicionando novas peças e partes para resolver novos problemas. Outro gráfico muito legal de ver aqui é a quantidade de quilômetros acumulados no software Full Self Drive. Quanto mais dados ele coleta, mais ele consegue fazer simulações de casos reais de dirigibilidade para aperfeiçoar esse piloto automático. E a quantidade de quilômetros que ele tem acumulado de situações reais de rodovia é impressionante, não se compara com nenhum outro concorrente. Hoje a Tesla acho que tem 2 milhões de carros rodando na rua e esses carros estão acumulando dados o tempo inteiro, mandando para uma central, e essa central está conhecendo e aprendendo sobre o comportamento humano nas rodovias, nas ruas, nas estradas, nos estacionamentos, onde for. E com cada vez mais dados, representa uma vantagem competitiva muito grande para o desenvolvimento desse software. Agora, voltando ao assunto anterior, a quantidade de robôs para a produção de um carro. Aqui é um gráfico mostrando a redução da quantidade de robôs, de máquinas necessárias para a construção total de um carro nas linhas de produções. Fremont, nos Estados Unidos, foi a primeira fábrica da Tesla. Já era uma fábrica, se eu não me engano, da Ford, que vendeu para a Tesla, então a Tesla fez toda uma adaptação, não foi uma fábrica completamente nova. Para o modelo S, que foi o modelo esportivo, lá atrás tinha muito robô. Depois, para o modelo 3, reduziu a quantidade de robô. Depois, para o modelo Y, que é o modelo mais novo, tinha menos menos peças nesse carro, reduziu mais ainda. Austin e agora em Berlim, que é uma fábrica 100% nova, é a mais moderna, mais nova da Tesla. A redução na quantidade de robôs é impressionante. Vamos ver, porque em gráfico fica muito mais visual. Impressionante. Cada carro que lança, cada fábrica que monta nova, eles conseguem inovar. De cada um ano, consegue reduzir pela metade a quantidade de máquinas e robôs e peças que vão no carro. Em modo de dizer, mas é muita redução, é muito ganho de eficiência em curto período de tempo. A Tesla deixa claro aqui num resumo que o plano é continuar com o crescimento de 50% anual. 50% de crescimento anual, mas isso vai depender da eficiência na operação e a capacidade da cadeia de suprimento. Agora tem um outro gráfico aqui que correlaciona cash flow e free cash flow com a quantidade de veículos vendidos e entregues, não só vendidos, mas entregues. E é impressionante como, conforme cresce a quantidade de veículos entregues para os clientes, também cresce o free cash flow, ou seja, mesmo com o crescimento e com muito investimento em novas fábricas, ainda assim a empresa é muito lucrativa e tem cada vez mais dinheiro em caixa livre para usar. Imagina se isso continuar. A Tesla agora já se a gente conferir o passado de fato e ver o que já está sendo feito por mês de quantidade de carros, a gente sabe que certamente hoje ela já faz 1 milhão de carros por ano. Com a capacidade instalada que tem, pode fazer 2 milhões. Imagina que no outro ano vai fazer 1,5 milhão. Depois ela vai fazer 2 milhões e 250. E depois é impressionante a quantidade de dinheiro livre que essa empresa vai ter para investir em várias outras áreas ou em fazer mais fábricas. E o Elon Musk já avisou que sim, vão fazer mais 10 a 12 fábricas de bateria aí espalhadas pelo mundo. Daquelas daquelas imensas. A receita líquida também está totalmente conectada com a quantidade de veículos vendidos e entregues. Parece que tudo é lucro. De fato, é impressionante. Parece até mentira. É difícil do mercado entender como essa empresa se tornou tão lucrativa, como ela é tão lucrativa e eficiente. E ao mesmo tempo une um crescimento exponencial. Eu acho que por isso que o mercado não está precificando ela como deveria, porque ninguém consegue entender no quanto ela está sendo eficiente e ao mesmo tempo crescendo rápido. Eu posso parecer um pouco repetitivo aqui, mas é porque eu não entendo como o mercado não enxerga isso. Já é fato, é muito mais eficiente o carro elétrico. E nós estamos falando aqui só de carro. Viajando aqui pela Alemanha, você vê montanhas cobertas de painel solar. Dá uma olhada no Google Imagens, que se você ver aquelas imagens de satélite, veja a quantidade de casas que tem painel solar no teto. É impressionante. Então, países de primeiro mundo, onde a galera tem grana para comprar e investir nessas tecnologias, eles de fato compram e investem. Os equipamentos, os aparatos, as ferramentas, tudo é elétrico. Pouca gente agora usa coisas com fio. Mesmo equipamentos que precisem de muita potência. A qualidade da bateria
bateria cresceu tanto, melhorou tanto, que as pessoas usam tudo elétrico de fato. Em países do terceiro mundo, como no Brasil, a gente não vê isso tanto, a gente já vê acontecer, mas não vê tanto, porque o custo da bateria ainda é muito alto. Então em países em que o poder aquisitivo é menor, a gente não vê na nossa vida essa tecnologia, essa mudança na tecnologia tão rápida acontecendo. Mas em lugares em que o acesso é mais fácil pela economia e pelo poder de compra da população ser maior, você vê que as pessoas escolhem comprar as ferramentas certas para as tarefas certas, para facilitar o trabalho. Então, quando você vai comprar uma furadeira aqui na Alemanha, dificilmente aparece furadeiras com fio. Quase todos os equipamentos aparecem aqueles que você conecta a bateria embaixo. E me impressionou de fato ver que quem faz a limpeza aqui do condomínio que eu tô é um robô. No relatório aqui, o que eles dizem também foi, no começo da divulgação de resultados, o que Elon Musk logo deixou claro foi que no segundo trimestre foi realmente um desafio muito grande por conta do fechamento da fábrica de Xangai na China. Já em junho foi um recorde absurdo a fábrica de Xangai e de Fremont. Também está destacado aqui que 35 milhões de milhas já foram acumuladas no Full Self Drive, que provavelmente é mais do que todas as outras empresas de carro juntas. 5 a 6 anos atrás, a Tesla se comprometeu a ser a melhor montadora de veículos do mundo, ou a fábrica mais eficiente do mundo. E isso está acontecendo exatamente agora, reduzindo a quantidade de robôs na fábrica de Berlim em 70%, como eu disse, o que é uma fábrica 3 vezes menor do que o necessário para os concorrentes. E, logicamente, mais leve, mais barato, mais seguro, com menos problemas. E ele deixa uma anotação aqui. Essa jornada não terminou, essa jornada de redução, de aumento de eficiência, de melhorias, ainda não terminou. A gente vai entrar numa nova era de evolução, de melhorias e de simplicidade com o Cybertruck. Eu vou fazer um vídeo aqui sobre o Cybertruck para você entender o que é, quais as facilidades na montagem desse veículo, a simplicidade, e vai ser interessante esse vídeo. Imagina uma folha sulfite molinha e macia. E se para fazer um aviãozinho, simplesmente com dobras você traz uma rigidez para aquela estrutura, mas continua sendo o mesmo material. Essa é a lógica do Cybertruck. Ao invés de pegar um monte de pecinha e você precisar de uma estrutura muito sólida embaixo para colocar aquelas pecinhas, você simplesmente pega uma peça grande, faz um monte de dobra e por si só ela se torna uma estrutura rígida que se sustenta. Essa é a ideia por trás do Cybertruck. Por isso que ele tem todo aquele formato de metais dobrados e vincados. Ele não precisa de um chassi específico. O chassi faz parte da carroceria. Talvez para você leigo não entenda aqui. Embaixo tem um chassi, que toda a estrutura física dura do carro, que dá suporte para as rodas e pneus de suspensão, e por cima vai a carroceria, que é onde a gente vai dentro. O Cybertruck faz disso uma peça única. Por isso, a fabricação pode ser muito mais simples, a durabilidade pode ser muito mais longa. Em algum momento eu faço um vídeo sobre isso aqui. Mais uma anotação aqui, eu falei da tensão do cinto de segurança quando o carro com as suas câmeras identifica um iminente caso de colidir. Outra coisa que também o sistema de câmera faz é ajustar os airbags antes de ocorrer uma colisão. O que os carros hoje têm de sistema é que uma vez que colide, um sistema físico identifica essa colisão e aí faz a abertura dos airbags. O carro da Tesla, com seu software e suas câmeras, consegue prevenir isso e entender que vai haver uma colisão mesmo antes do contato ocorrer, o que traz muito mais segurança para o carro. A produção do Cybertruck deve começar no meio de 2023. Sobre o prejuízo que a Tesla teve com o Bitcoin, a gente ainda não sabia, mas por conta do fechamento das fábricas de Xangai, por causa do problema sanitário aí da doença que a gente está vendo, a Tesla vendeu os Bitcoins que tinham para fortalecer a sua condição financeira. Essa é a explicação do motivo da venda dos Bitcoins e ter dado um prejuízo financeiro razoável nessa transação específica. Eles explicam também que não venderam nada da sua Dogecoin e que vão comprar de novo mais um pouco de Bitcoin. Imagino eu que já tenho até comprado. É engraçado que eles nunca tinham mencionado que tinham Dogecoin e agora mencionaram que a posição que eles têm em Dogecoin não foi vendida. Isso é muito interessante. Talvez o Dogecoin seja das vendas de carro no período em que eles vendiam carro e aceitavam pagamento em Dogecoin. Então todos os Dogecoins que eles receberam ou que vêm recebendo, eles nunca venderam nada. Estão fazendo um acúmulo de Dogecoin. E eles deixam claro aqui que o segundo semestre de 2022 vai ser um recorde histórico para a Tesla. Eu também acredito, imagino que eles vão fazer aí
coisa de 750 mil carros ou talvez perto de 1 milhão. 1 milhão de carros com certeza nesse segundo trimestre aí. E eu continuo comprando ações da Tesla. Todo real que sobra na minha mão é para comprar ações de Tesla. E mesmo perdendo 100 mil em produção no primeiro semestre por causa do fechamento da fábrica de Xangai, eles ainda acreditam possível crescimento de 50% de 2021 para 2022. Eu vou fazer o número 2 desse vídeo porque esse vídeo já ficou muito longo e eu vou continuar daqui para frente com as informações do relatório do segundo trimestre da Tesla. E até o próximo vídeo. Esse foi o quinto, vai vir o sexto.